Bem, queridos alunos, estamos começando mais um livro, Aqui é o livro número 6 do nosso conteúdo programático, o livro de Teologia Pastoral, com as disciplinas Evangelismo e Discipulado, Direito Eclesiástico e Cidadania. Nós vamos trabalhar nesse livro essas duas disciplinas, dando uma visão sobre a evangelização e discipulado e sobre aspectos práticos da teologia da igreja, que é o direito relativo à igreja e à cidadania, a vida em sociedade. Esse é o nosso curso livre de formação teológica, patrocinado pelo CETAD, em convênio, em parceria com o PEC. O CETAD é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, a Igreja Mãe, e o PEC é o Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja. O PEC também é a editora que produz a nossa revista da Escola Dominical, os livros de apoio e todo o material de fomento da educação cristã da Igreja, bem como o nosso livro texto, o nosso livro do nosso curso médio, nosso curso de formação teológica. Eu sou o professor George Fernandes, sou pastor auxiliar aqui em Belém, sirvo aí no CETAD como coordenador acadêmico, sou teólogo, sou administrador e pedagogo também. E estou ministrando aqui essas aulas no nosso curso de formação teológica. Vamos entrar na disciplina Evangelismo e Discipulado. Vamos trabalhar nesta disciplina conceitos sobre evangelho, evangelização, evangelismo, por que devemos evangelizar, o evangelismo visto nos 4 evangelhos, característica do evangelismo registrado no livro de Atos, perspectivas importantes sobre o assunto, como você pode evangelizar, a igreja de hoje e como continuar esse processo da evangelização na igreja de hoje, algumas considerações sobre isso e uma parte específica sobre a prática do discipulado, com algumas orientações para a abertura do ministério do discipulado na igreja. Vamos começar a nossa aula no nosso livro texto, aqui com o nosso versículo de referência, o nosso texto de referência. Vamos ler na nova versão de Almeida atualizada, esse texto no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O mundo atual no qual vivemos se encontra em um estado terrível de pecaminosidade, de pecado, onde muitas pessoas a cada dia seguem rumo à morte, sem esperança alguma de salvação. Porém, há um povo sobre a terra que recebeu uma mensagem de vida, de luz, para ser entregue aos homens. Este povo não pode parar diante das densas trevas que se levantam. Esse povo é diferente, pois serve a um Deus inigualável. Possui uma mensagem diferente, traz uma oração distinta e tem um poder único. Este povo são os remidos do Senhor Jesus Cristo, comprados pelo seu sangue, comprados por um alto preço de sangue. Não fomos tomados emprestados da mão do diabo, fomos conquistados por Cristo. Este povo não pode se calar, porque se assim fizer, até mesmo as pedras clamariam. Não podemos nos deter com as coisas deste mundo. Temos que avançar, colocando o reino das trevas em retirada, levantando bem alto a bandeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito tempo ainda falta para ser conquistado, muita terra para ser alcançada. Nada pode nos impedir. Deus nos chamou para destruir as obras do diabo e anunciarmos ao mundo que o rei está voltando. O evangelismo é uma arma poderosa se usada de forma correta. Para isto, vamos analisar o que a Bíblia nos ensina
com respeito a este tema. Vamos começar nossos estudos nessa área de evangelismo e discipulado com alguns conceitos principais sobre cada um desses tópicos a ser estudados por nós neste curso. A palavra evangelho nós estamos estudando, queridos, a partir do nosso livro texto aqui, livro de teologia pastoral, evangelismo e discipulado, direito eclesiástico, começando a nossos estudos a partir da página 8 do nosso livro de estudo, nosso livro de referência. Primeiro conceito sobre evangelho. Evangelho é uma palavra que deriva do grego evangelion, que significa literalmente boa notícia. A palavra encontra-se no singular, mostrando assim que há somente um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Na prática, nenhuma outra religião pode usar esta palavra para se referir à sua mensagem ou doutrina. Esta palavra pertence exclusivamente ao cristianismo. O evangelho são boas novas de quê? De perdão para os pecados, de salvação para a alma e de vida eterna em Cristo Jesus. Paulo definiu o evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, segundo Romanos 1, versículo 16. O evangelho teve seu início logo após o pecado, quando Deus prometeu que viria o descendente da mulher e este pisaria a cabeça da serpente. Está esse texto em Gênesis 3, versículo 15. Esse é chamado pela teologia e pelos teólogos de o proto-evangelho, o primeiro evangelho a ser pregado. A palavra evangelho é encontrada 72 vezes no Novo Testamento nos seguintes contextos: o evangelho de Deus, Romanos 1, 15, 2 Coríntios 11. O evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. O evangelho do seu Filho, Romanos 1, 9. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses 1, 8. O evangelho de Cristo, 2 Coríntios 10, 14. O evangelho da graça de Deus, Atos 20 e 24. O evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4, 4. O evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, 2 Timóteo 1, 11. O evangelho da vossa salvação, Efésios 1, 13. O evangelho da paz, Efésios 6, 15. O evangelho do reino, Mateus capítulo 4, versículo 23, capítulo 9, 35 e capítulo 24, 14 de Mateus. E o evangelho do reino de Deus, Marcos 1, 14. E o evangelho eterno, Apocalipse 14, versículo 16. Essas são algumas terminologias em que aparece a expressão evangelho no Novo Testamento. É um conceito sobre a evangelização. Evangelização é o ato de comunicar o evangelho, é o ato de evangelizar. A palavra evangelização indica uma ação, significando pregar o evangelho de forma prática, de forma intensa. Mas o que é evangelizar? Que vem a ser evangelizar? Devo dizer que não existe unanimidade quanto a este conceito. Existem dois conceitos básicos sobre o que seria evangelizar. Primeiro, é a comunicação do evangelho a alguém de tal maneira que este pudesse tomar uma decisão consciente de aceitação ou rejeição à pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E outro conceito é evangelizar é a comunicação do evangelho seguido da conversão do ouvinte. Diante deste dilema fica a pergunta: quando podemos considerar alguém evangelizado? Quando uma pessoa ouve o evangelho e encontra-se capaz de decidir se quer ou não seguir Jesus, ou quando ouve o evangelho toma a decisão de seguir a Cristo. O segundo conceito é equivocado, porque este define a evangelização em termos de um efeito produzido na vida de outros. Os missionários que lutam muito, às vezes sem ver nenhuma conversão, poderíamos dizer que eles não estão evangelizando, então, partindo desse princípio de que tem que haver um resultado? De maneira nenhuma. Sabemos pelas Escrituras que o evangelho deve ser pregado por todos os cristãos, mas quem convence e opera o novo nascimento é o Espírito Santo. Em João capítulo 3, versículo 7 e 3, em Ezequiel 36, 26 e 27.
Sabemos ainda que Deus deu ao homem capacidade volitiva, ou seja, Deus deu a vontade própria, um livre-arbítrio, para decidir se quer ou não seguir a Cristo. Deus não é um Deus que obriga ninguém, não robotiza ninguém. Então o evangelista lança a semente, mas o Senhor dá o crescimento. O evangelista lança redes, mas o Senhor traz os peixes. E o ouvinte se entrega ou rejeita Cristo. O Dr. Peter Wagner e o Dr. John Stott definiram da seguinte forma o conceito de evangelização. A natureza da evangelização é a comunicação das boas novas. O propósito de evangelização é dar aos indivíduos e grupos uma oportunidade válida para aceitarem a Jesus Cristo. A meta da evangelização é persuadir homens e mulheres para que se cheguem a ser discípulos de Jesus Cristo e sirvam a Ele em comunhão de sua igreja. Diante dessa definição, queremos destacar 3 aspectos que constituem a ação evangelizadora. Primeiro, a proclamação. Proclamação seria a comunicação ao pecador a respeito da sua condição de escravo do pecado, da maneira e consequência dessa escravidão, do amor de Deus e sua providência em Jesus Cristo para a salvação desde a chamada divina para a decisão por Cristo Jesus. Segundo, o convencimento. O evangelista, nesta ação de convencimento, seria apenas um instrumento nas mãos do Espírito Santo, pois é o Espírito que convence e muda o coração do pecador. E segundo, o outro processo da ação evangelizadora é a integração. Integração, depois da conversão do pecador, este deve ser levado a um compromisso com o corpo visível de Cristo, a igreja, onde seria discipulado e levado ao desenvolvimento e amadurecimento da fé em Cristo Jesus, segundo Efésios 4, 12 a 13. Efésios 4, 12 a 13, que diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o texto que acabamos de ler. Agora também outro conceito nesse que já falamos, trabalhando os conceitos. Evangelismo é a ação cujo objetivo é levar os homens a conhecerem sua condição de pecadores perdidos e a conhecimento do plano de Deus para a sua salvação, e induzi-los à aceitação de Jesus Cristo como Filho de Deus, Salvador e Senhor, e integrá-los na vida cristã. Nesta definição, vamos encontrar 3 pontos básicos de apoio que devem ser verificados, que são eles: primeiro, informação; segundo, convencer; segundo, a integração. Primeira, informação. O evangelismo é uma ação que tem por fim informar. Se faz necessário que o ser humano seja informado de sua condição de pecador e de sua vida distanciada da presença de Deus, da necessidade de arrepender-se de seus pecados e de ser informado que Deus o ama. João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Também informar que Deus entregou seu Filho para salvá-lo. Nesta área de informação, deve-se utilizar todos os meios de comunicação possíveis, desde o rádio até a internet, nessa modernidade, nessas mídias sociais que nós estamos convivendo nos dias da atualidade. O segundo aspecto do evangelismo é convencer. Evangelizar também é convencer o homem do seu estado pecaminoso. Além de anunciar ao homem o seu estado, é necessário também que o evangelista dê lugar ao Espírito Santo, para que este possa usá-lo para convencer o pecador que ele precisa de salvação. Uma vez que não somos nós que convencemos a pessoa, mas é o Espírito Santo de Deus que convence ele do seu pecado, da justiça e do juízo, para que ele tenha um encontro verdadeiro com Cristo. Não é algo imposto, nem algo persuasivo, apenas com técnicas de manipulação ou técnicas de convencimento técnicos e não espirituais. A arma do evangelismo é o Espírito Santo, é uma vida cheia da graça e do poder de Deus através do seu Espírito. Terceiro aspecto
e verificado nessa definição do evangelismo é a integração. Consiste no discipulado, basicamente, que vamos estudar com mais detalhes lá para o final dessa disciplina. O discipulado é durante o qual o novo crente aprende as doutrinas bíblicas, cresce em poder e fé e se desenvolve, aplicando-se cada vez mais ao serviço de Deus. Desta forma, a evangelização de uma pessoa não termina quando ela aceita Jesus, mas está apenas começando. Depois de examinarmos estas definições, chegamos à conclusão que evangelizar é uma tarefa muito importante e difícil, a qual não pode estar nas mãos de pessoas individualistas que não possuem compromisso com a obra de Deus. É preciso investir, treinar, capacitar e ter métodos avançados e modernos de evangelização. Por que então devemos evangelizar? Não queremos responder esta pergunta para simplesmente termos um conhecimento teórico das razões bíblicas para evangelizarmos, mas para encontrarmos as motivações bíblicas para a evangelização, porque a motivação brota do coração e a obra da evangelização deve ser feita por um coração dominado pelo amor de Deus e o amor ao próximo, aquele que carece da graça de Deus, da salvação de Deus. E essa questão que nós levantamos, por que devemos evangelizar? É preciso que seja observado alguns aspectos, né? Aqui nós listamos vários aspectos a partir do nosso livro texto, da página 11 em diante. Você vai ter aqui aproximadamente 7 aspectos a serem observados nessa questão de como, de porquê que devemos evangelizar. Eu vou listar o primeiro, que está aqui no nosso livro, que é o conhecimento do valor e da situação da alma humana. É preciso você conhecer a situação da alma humana e da carência para que ele possa receber a graça de Deus na sua vida. Sabemos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro e que Deus amou a humanidade de tal forma que mandou o seu Filho para morrer por ela. Mas a situação de todas as almas é de condenação e perdição. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. João 3:18 diz assim: quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Apocalipse 20:15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida será ou foi lançado no livro de fogo. A segunda coisa é o conhecimento de que só Cristo salva. A pessoa precisa entender isso e o evangelista tem que entender isso também. O conceito de só a salvação é só apenas em Cristo. Sabemos que só há um meio para a salvação, que está em Jesus Cristo. E somente nós, os cristãos, temos este pleno conhecimento. Como poderíamos então deixar de falar de Cristo? João 14:6 disse assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos 4:12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E em 1 Timóteo 2:5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então precisamos ter conhecimento de só Cristo salva, não há salvação de nenhuma outra forma. Terceira condição, devemos evangelizar por amor ao próximo, né? Por que devemos evangelizar? Por amor ao próximo. Tendo conhecimento das motivações anteriores, chegamos à conclusão de que o ato de não evangelizar é um ato de profundo egoísmo, sendo assim um pecado. Devemos evangelizar porque amamos o nosso próximo e não queremos vê-lo perdido eternamente. Paulo, dominado por este amor, esteve disposto a sacrificar a própria vida na pregação do Evangelho. Atos 20:19-24, e você pode conferir também Mateus 22:39, que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Provérbios 24:11, que diz assim: livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar dali. Provérbios 24:11.
Eu gosto muito também de um texto que está na Epístola de Judas, a partir do versículo 21, diz assim a Epístola de Judas: Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebentando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. É um texto maravilhoso que fala desse amor ao próximo, como diz aqui a Epístola de Judas, que a gente deve pregar e se apiedar deles e ter discernimento, ter entendimento para salvar alguns, arrebatando-os do fogo, porque essas pessoas estão se perdendo sem conhecimento da palavra de Deus. Quarto aspecto de por que devo evangelizar é a gratidão a Deus. Quando contemplamos o amor de Deus por nós, este nos coloca um sentimento de gratidão a Ele por nossa salvação em Cristo. A melhor forma de demonstrar gratidão a Deus é compartilhar com os outros o amor de Cristo e a nossa fé nele. Em 2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. 1 de João 4,19 diz assim: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, a partir do momento que você tem essa gratidão por Deus, você tem vontade, você deve evangelizar, deve transmitir às pessoas essa salvação que você recebeu. Quinto ponto é obediência a Cristo. Por obediência a Cristo, devemos então evangelizar. Jesus Cristo nos deixou bem claro que a sua vontade é que cada um de nós leve outras pessoas a Ele. Em Mateus 28,19 ele disse assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Marcos 16,15 diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. João 20,21 diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Sexto ponto de por que devemos evangelizar é a responsabilidade diante de Deus. A ideia da responsabilidade pessoal é a de prestar contas a Deus, o juiz soberano. Era um estímulo importante à evangelização na época da igreja primitiva. Com certeza, todos iremos comparecer diante de Deus e prestarmos contas pela divulgação ou não do Evangelho de Cristo. Segundo aos Coríntios 5, de 9 a 11, fala assim: pelo que desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. E Ezequiel 33, 8 a 9 diz assim: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requerarei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma de qualquer situação negativa. Um texto maravilhoso, porque devemos evangelizar as pessoas. Por último, o sétimo motivo por que devo evangelizar é o desejo pela volta de Cristo. Gostamos de cantar e falar a palavra Maranata, que quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Se queremos realmente que Cristo volte, devemos pregar o Evangelho a todo mundo, porque Jesus disse em Mateus 24,14 o seguinte: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Portanto, essas foram as mensagens, as respostas à questão: por que precisamos evangelizar as pessoas? Vamos falar aqui na mensagem evangelística. Como levar essa mensagem de evangelização às pessoas, né? Como elas poderão ficar cientes daquilo que Deus quer para a vida delas. Nem toda mensagem é evangelística. Muitos tentam evangelizar sem dar ao pecador a mínima orientação
sobre a salvação e como obtê-la. Muitos tentam tornar mais agradável aos outros a mensagem do Evangelho. Por isso não falam de pecado, de arrependimento e de renúncia. É o pseudo-evangélico das conveniências humanas, da vida sem problemas e da inexistência de crises. Com isso, a igreja cresce, mas as almas continuam perdidas. Observe o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, 4 e 5. Está escrito assim a palavra de Deus. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O grande pregador do século XVIII, Spurgeon, possuía postura semelhante e costumava dizer: a melhor atração é o Evangelho em sua pureza. Certamente por isso a igreja que pastoreava era chamada de a armadilha das almas. Afinal, qual mensagem pode ser considerada evangelística? Que elementos compõem uma mensagem evangelística? Se acompanharmos atentamente os pregadores do Novo Testamento, notaremos os pontos essenciais da mensagem evangelística. Tomando Pedro como exemplo, como referência, teremos o seguinte: no dia de Pentecostes, Pedro pregou em Atos 2 sobre morte e ressurreição de Cristo, pregou sobre arrependimento e pregou sobre salvação. No templo, no capítulo 3, o apóstolo Pedro falou novamente sobre morte e ressurreição de Cristo. Falou também novamente sobre arrependimento, conversão e pecado. E falou também em ressurreição e pecado. Se você vê durante todo o capítulo 3. Na casa de Cornélio, também pregou no capítulo 10 sobre morte e ressurreição de Cristo. Falou sobre julgamento, falou também sobre perdão dos pecados mediante a fé. Então, diante desse modelo de Pedro, chegamos à conclusão que a pregação sem objetivos evangelísticos, mais voltada para aspectos sociais, físicos e materiais, que deixam de lado a salvação da alma do indivíduo, não são mensagens evangelísticas. A mensagem evangelística contém 4 elementos básicos que devemos sempre falar: pecado, consequências do pecado, a providência de Deus para o problema do pecado e como o pecador recebe a salvação. Qualquer mensagem evangelística que fuja desses pilares, porque é necessário que a pessoa entenda que ele é um pecador e por ser pecador ele precisa do perdão de Deus, precisa da salvação de Deus, né? Você não pode fazer um evangelho superficial. Se você vai oferecer algo que vai satisfazer apenas as vontades carnais deles, a vontade do ego deles, e não vai atingir a profundidade do coração, que é o objetivo da evangelização, o objetivo da transformação da vida da pessoa, é ele abandonar o pecado, ele se arrepender. É o que Pedro pregou no início da igreja: arrependimento e fé. A pessoa precisa se arrepender, depois precisa crer no Senhor Jesus. Então vamos tratar desses elementos básicos, um por um, da pregação evangelística, que é o pecado, consequências do pecado, a providência divina e como a pessoa, como pecador, recebe a salvação. Começamos pelo pecado. Dentre as definições bíblicas do pecado, 2 se destacam, que são errar ao alvo, vem do hebreu chatá, e a transgressão, que é do hebreu pachá. A primeira definição nos dá a ideia de que quando o homem pecou, desviou-se do objetivo para o qual foi criado. O homem foi criado para a glória de Deus, mas ao pecar, tomou a atitude de buscar a sua própria glória. A segunda definição, que é transgressão, nos dá a ideia de que o homem ultrapassou a linha divisória que Deus tinha estabelecido. Ao atravessar esta linha, o homem deixou de viver em seu estado original de perfeição para viver uma vida decadente. A Bíblia é clara que todos os homens pecaram, por isso estão afastados de Deus. Romanos 3:23, Romanos 5:12, 1 de Reis 8:46 são textos de referência para expressar e exemplificar essas questões de que os homens se afastaram de Deus.
segundo elemento básico da pregação evangelística é expressar ao ouvinte as consequências do seu pecado. Quando o homem pecou, este morreu. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Principalmente no sentido espiritual, por isso é chamado de morte espiritual, que é a consequência principal, primordial do pecado, que é o estado de ficar separado de Deus, por toda a eternidade, no caso, né? A pessoa neste estado está sob condenação. João 3,18 afirma isso. Depois da morte física, vem o juízo e serão lançados no lago de fogo para ter a morte eterna e sofrimento eterno pelos restos da eternidade. Está em Apocalipse 21, 11 a 15. O inferno está reservado para todos aqueles que não aceitarem Jesus. Terceiro ponto básico, elemento básico da mensagem evangelística é mostrarmos às pessoas a providência divina. Como pecador neste estado de morte, foi necessário Deus enviar seu Filho para neutralizar a morte espiritual do homem. Jesus derramou seu sangue para a remissão do pecado do homem. Romanos 5:8, 3:16, 1 de João 1:7. Cristo não somente neutralizou a morte, mas venceu quando ressuscitou, dando ao homem a libertação do poder do pecado e o poder para viver uma nova vida em Cristo. Essa foi a providência divina e precisa ser comunicado às pessoas esta mensagem. Outro ponto da mensagem evangelística é como receber a salvação. Antes de mais nada, devemos dizer que a salvação é um dom gratuito, que o homem não faz nada para merecer. Cristo morreu por causa da total incompetência humana e conseguir a salvação. Contudo, Deus deu ao homem a capacidade de escolher entre receber ou rejeitar a Cristo. Em João capítulo 1 fala isso, que o Logos se fez carne e habitou entre nós, mas os homens o rejeitaram. Quando Jesus veio, alguns receberam, outros o rejeitaram. O homem recebe a Cristo através da fé e do seu arrependimento. Fé é confiar em Cristo como o único que pode restaurar o homem à comunhão e ao favor de Deus. Isso está em Atos 16:31 e Romanos 3:23 a 26. E outra questão é o arrependimento. Arrependimento, a palavra arrependimento vem do grego metanoia, que quer dizer mudança de mente. O Espírito Santo promove em nós essa conversão do modo de pensar. O arrependimento envolve 3 atitudes. Primeira, tristeza pelo pecado cometido contra Deus. Você pode ver essa referência em 2 Coríntios 7:10. E segundo, a confissão dos pecados, que você pode conferir em 1 de João 1:19. E também, terceira atitude, o abandono dos pecados cometidos. Então você pode conferir isso em Provérbios capítulo 28:13. Então, 3 atitudes envolvem a questão do arrependimento: tristeza pelo pecado cometido contra Deus, confissão dos pecados e abandono do pecado. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que confessar, eu tenho que abandonar o pecado. Esse é o princípio da mensagem evangelística, para que possa tocar no coração daquele que ouve o seu processo, o seu momento, a sua ação de evangelismo e evangelização. Vamos falar um pouco aqui do evangelismo e sua história. O evangelismo não é novidade, não é técnica originalizada pelos reformadores, nem tampouco pela igreja do século XXI. Por esse motivo, muitos têm negligenciado o evangelismo, por não saberem a sua história. Como já vimos em definições anteriores, evangelismo vem da palavra evangelho, cujas raízes são as palavras gregas evangelion, que significa boas novas, e euangelizo, que significa trazer ou anunciar boas novas. A palavra evangelho torna-se mais significativa quando estudamos o verbo hebraico bizar, que significa anunciar, contar, publicar. Este verbo é aplicado em Isaías 41:27, no Salmo 40, 9 a 10,
e no Salmo 68, de 1 a 12, que proclama a vitória universal de Jeová sobre o mundo. Portanto, o evangelismo é anunciar as boas novas de Jeová ao povo, concretizado no nascimento e ressurreição de Jesus Cristo, segundo Lucas 9 a 11 e Marcos 16, de 6 a 9. Um instrumento usado por Deus para a divulgação de sua maravilhosa mensagem é o evangelismo. Este trabalho é de iniciativa divina, não é produto da mente humana, mas nasceu no seio de Deus, isto é, a vontade de salvar a sua criatura. Portanto, evangelismo é como uma flor que desabrochou no coração divino. Não é você que vai evangelizar por sua conta própria, você apenas vai ter a ação, mas o comandante, o diretor de tudo que você vai fazer é o Espírito Santo, é Deus na pessoa do seu Espírito Santo agindo na sua vida. O evangelismo visto nos 4 evangelhos, nós vamos aqui fazer essa análise. Dentro dos 4 evangelhos, vamos encontrar um personagem central voltado inteiramente para a obra da evangelização das almas. Ele é com toda certeza o maior de todos os evangelistas que o mundo já teve. Vamos ver algumas características que este grande evangelista possuía e como ele organizou uma campanha de evangelismo bem preparada e equipada. Jesus foi este primeiro evangelista. Vamos analisar as características dele, as características pessoais, vamos analisar métodos de evangelização utilizados por ele e a organização da campanha de evangelização que ele fez quando nos deu esses exemplos para que nós pudéssemos trilhar desses caminhos que Jesus trilhou como primeiro evangelista. Características pessoais, primeiro tópico. Você precisa ter algumas características pessoais necessárias para a obra do evangelismo. Precisa primeiro ser esforçado, precisa ter paciência, determinação, compaixão, espírito de sacrifício, precisa ser preciso, precisa ser eficaz, e precisa ter um espírito compreensivo e perdoador. Também precisa de dinamismo, precisa ter sempre a energia, Tudo isso está dentro do tópico de características pessoais do evangelista, que foi Jesus. Primeiro precisa ser esforçado. Jesus era esforçado na obra que realizava. A Bíblia relata que 2 dos discípulos de João Batista o seguiam, desejosos de saber onde o mestre morava. Jesus convidou a acompanhá-lo e permaneceu com eles quase todo aquele dia, ensinando-lhes a palavra de Deus. Eles queriam apenas conhecer aonde o mestre morava, porém Jesus aproveitou a oportunidade para convencê-lo de que ele era o Messias esperado por Israel. Outra característica pessoal, você precisa ter paciência e determinação. Neste mesmo episódio, revela 2 outras características de Jesus: a paciência e determinação. Ele não tinha pressa em evangelizar. Ele podia apenas ter mostrado onde morava e pronto. Mas ele viu a oportunidade de ensinar mais a respeito dele e da sua missão, então ele aproveitou a oportunidade e executou o evangelismo. Outra característica pessoal, a compaixão. Em Mateus 14:14, vamos encontrar aqui nesse texto, quando a Bíblia afirma que Jesus, por compaixão das almas que ali estavam, as curou de suas enfermidades. E nós, quantas vezes passamos perto de pessoas que precisam de uma palavra e nada fazemos? Precisam de oração e nada fazemos? É uma oportunidade para a gente chegar lá, se compadecer daquela pessoa e dar uma oportunidade para entrar num processo de diálogo acerca de Deus e evangelizar aquela pessoa para que ela seja alcançada pelo Espírito Santo de Deus. Outras características pessoais é o espírito de sacrifício. Jesus, durante toda a sua vida, viveu uma vida de sacrifício, pois ele mesmo declarou em Mateus 20:28. Foi justamente isto que ele fez durante seu ministério terreno. Passava noites inteiras orando, passava horas e mais horas curando os enfermos, percorria vilas e cidades pregando a palavra de Deus, jamais despediu uma pessoa sem lhe ajudar. Este exemplo é que nós devemos seguir. Outra característica pessoal é ser preciso.
Jesus não gastava tempo com filosofias humanas e especulações. Ele ia direto ao ponto, sem perda de tempo. Em Lucas 5, 21 e 24, você vê isso. Jesus não permitia que qualquer debate que ele tivesse tomasse outro rumo, a não ser o reino de Deus. Era uma mensagem teológica, divina, no caso cristocêntrica, né? É que não devemos ter como foco, em qualquer momento que tivermos oportunidade de evangelismo, ser preciso e logo entrar na ênfase, na centralidade de Cristo para a salvação daquela pessoa que está ali para nos ouvir. Ele fazia isso com muita precisão. Infelizmente, quando muitos vão evangelizar, se deixam levar com conversas que o desviam totalmente do objetivo. Chega lá para evangelizar, a pessoa começa a falar de outro assunto, então a pessoa entra naquela conversa e sai de Jesus para coronavírus, para outros assuntos qualquer, de outra ordem, que não seja aquela missão primordial que é de falar do amor de Deus e das coisas do reino de Deus para aquela pessoa. Outra característica pessoal do evangelista é o espírito compreensivo e perdoador. Jesus compreendia as fraquezas humanas. Ao invés de ser um juiz implacável, ele perdoava aos que se arrependiam. Podemos ver isso claramente na mulher adúltera de João 8, de 1 a 11. O evangelista precisa aprender com o mestre a combater o pecado, procurando contudo salvar o pecador, a considerar o pecador como um enfermo que precisa de cuidados e não de açoites. Então você precisa ser compreensivo e perdoador. Não chegar lá acusando a pessoa para depois acabar de prejudicar, né? Se aquela pessoa já está com dificuldade, você ainda vai condená-la. Mas se você apresentar o perdão de Deus para aquela situação da vida daquela pessoa. Por último, em respeito à questão das características pessoais, você precisa ter dinamismo no evangelismo. Jesus era dinâmico, não parava um momento a não ser necessário para descansar e repor as energias perdidas nas caminhadas. Precisamos aprender com ele nesse aspecto de sermos dinâmicos, de não ficarmos perdendo tempo, dando voltas e voltas, e ser objetivo, né? Ser assertivo naquilo que a gente vai propor na evangelização. Vamos falar dos métodos que Jesus usava para a evangelização, né? Como ele é nosso paradigma, nosso modelo, nós vamos nos basear e analisar aqui alguns métodos que ele utilizava. Jesus empregou na evangelização dois métodos principais: o ensino pessoal, como foi no caso de Zaqueu, da mulher samaritana, de Nicodemos, e a proclamação às massas. Então ele usou o evangelismo pessoal e o evangelismo de massa. Os métodos de evangelismo são imutáveis, as técnicas sim. Então hoje, mesmo nos dias de hoje, com todas as circunstâncias metodológicas, todos os processos e todas até as ferramentas para a evangelização, continua sendo pessoal ou de massa, continua sendo com uma pessoa ou para milhares de pessoas simultaneamente. Esses foram os métodos imutáveis que Jesus usou. As técnicas, tecnologias, estas sim, podem evoluir, serem substituídas, modificadas para se adaptar às necessidades. Atualmente, contamos com grande variedade de recursos técnicos que ajudam à divulgação do Evangelho. Ampliação sonora, projeção luminosa, gravação em discos, de CDs, rádio, televisão, internet e outros. Contudo, seja qual for o recurso empregado como auxiliar na evangelização, forçosamente teremos de usar um dos dois métodos que Jesus usou: ou ensinar individualmente ou proclamar às multidões, às massas. A obra da evangelização necessita de grandes e poderosos pregadores para as massas e de inumerável quantidade de pessoas treinadas para o ensino individual. Outra coisa que aprendemos com o primeiro evangelista, que foi Jesus, é a organização da campanha de evangelização. Como Jesus organizava na hora que ele iria evangelizar. Como é que ele fazia, né? Como é que ele trabalhava. Então, Jesus não podia deixar a evangelização do mundo confiada à iniciativa pessoal e espontânea, resultante das emoções, por isso organizou o movimento de evangelização. A evangelização deve ser um movimento racionalmente organizado. Para tal, Jesus a organizou da seguinte maneira. Ele dividiu assim em 4 pontos principais.
primeiro a chamada, o primeiro passo da organização do evangelismo foi chamar discípulos. Então ele precisava evangelizar, ele chamou discípulos para compor a equipe que ia trabalhar com ele. Marcos capítulo 1 e capítulo 2, Jesus faz a chamada dos seus discípulos para a evangelização. Segundo, a instrução. Tendo escolhido os discípulos, Jesus então passou a instruí-los, passou a ensiná-los para o desempenho da missão que lhes daria depois. Então ele passou a treinar, ele passou a dar um treinamento teórico e prático do que eles deveriam fazer. Depois da chamada dos 12, da instrução, Jesus deu o treinamento prático. Além de instruir, Jesus proporcionou um treinamento eficaz, organizando campanhas de evangelização. Em Mateus 6, em Lucas 10, Jesus dividiu eles até em equipes de evangelização e mandou eles, todos os discípulos estavam com ele, além dos 12, tinham mais de 70 discípulos que saíram em duplas para aquele treinamento prático que Jesus, e depois eles retornaram contando as maravilhas que Deus tinha feito através do trabalho que Jesus havia definido para eles. E também, por último, ele chamou, instruiu, treinou e definiu tarefas. Aí vem a definição da tarefa. Podemos notar que em ambas as tarefas Jesus especificou o local exato para que pudessem desenvolver o trabalho. Cristo ofereceu-nos o perfeito exemplo de evangelista. Cumpre-nos imitá-los. Se quisermos dar testemunhos eficientes de evangelização, Jesus nos deu ênfase a essa evangelização pessoal. Não descartou também a evangelização em massa, e é necessário que hoje haja um despertamento entre os crentes para ganhar almas para o reino de Jesus, para o reino de Deus. Vamos já encerrando nossa aula de hoje, falando sobre as características do evangelismo registrado no livro de Atos. Nós vimos aqui algumas características do evangelismo registrado na vida de Jesus, que foi o primeiro evangelista, né? Foi aquele que criou esse método, que trouxe o evangelho, ensinou o evangelismo e ensinou a evangelização. Lembre-se, nós estudamos os conceitos desses aspectos, e agora vemos o próprio ministério de Jesus, todos esses princípios teóricos, conceituais, sendo colocados em prática pelo nosso mestre. É só seguir a receita que ele nos deixou, o roteiro que ele nos deixou. Falando de características do evangelismo registrado no livro de Atos, se quisermos melhorar nossas atividades evangelizadoras, teremos que analisar os métodos utilizados pela igreja primitiva e buscarmos colocá-los em prática hoje. Eles, sem os meios necessários que temos hoje, né, os recursos que temos hoje, sem esses meios para evangelizar, conseguiram levar a mensagem de salvação em todo o mundo habitado da sua época, né? Em 30 anos de evangelismo ali, na igreja primitiva, eles alcançaram o Império Romano inteiro. De 12 pessoas, depois 120 pessoas reunidas ali no dia de Pentecostes, a igreja se multiplicou para, segundo alguns especialistas do Novo Testamento, no final do primeiro século, a igreja tinha mais de 600 mil crentes já. Quase 1 milhão de pessoas receberam a mensagem e creram no Evangelho através da evangelização presente ali no livro de Atos. Então, essas características nós vamos dividir em 7 características, né, que encontramos ali, 7 percepções sobre essas questões de evangelização no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, o evangelismo primitivo era intenso, havia uma intensidade. Os discípulos testemunhavam todos os dias, não cessando de anunciar a Cristo. Você percebe isso no capítulo 2 de Atos, capítulo 5. Se estivéssemos todos empenhados em falar de Cristo todos os dias, se estivéssemos determinados a abrir novas frentes e organizarmos novas igrejas, os resultados do nosso trabalho seriam multiplicados. E a ser crente todos os dias, recebendo Jesus e crendo e chegando aos pés do Senhor. Segundo, o evangelismo primitivo era dinâmico. Primeiro, ele era intenso, e agora nós vemos aqui um aspecto que ele era dinâmico. Os discípulos não esperavam que os pecadores lhe viessem ao encontro. Pelo contrário, saíam à procura deles, percorrendo ruas, vilas e cidades, ensinando e proclamando incessivamente o Evangelho. Terceiro, o Evangelho primitivo dava ênfase ao ensino.
A evangelização atual, com a tendência de supervalorização das concentrações em detrimento da evangelização pessoal, restando o ensino quase exclusivamente ao campo da educação religiosa, para os que já são crentes, o ensino tendo por objetivo a evangelização pode facilmente ser usado pelas igrejas, organizando classes especiais para interessados e visitantes. Isso é importante. A escola dominical e fazemos estudos doutrinários, teológicos, atrativos, com temas atrativos, para que as pessoas possam vir e terem ensino. Através do ensino, ênfase no ensino, elas possam ser persuadidas a terem suas vidas transformadas e entregarem a vida a Jesus. O quarto aspecto, o evangelismo primitivo, era ousado, era corajoso. Homens iletrados enfrentaram sábios, pobres e humildes, desafiaram ricos e poderosos, testemunhando de Cristo. Mesmo quando a sombra das mais terríveis ameaças vinham sobre eles, eles não cessavam de ensinar, de pregar, seja para reis. Paulo, em qualquer oportunidade, ele pregava. Certa vez, está ali no livro de Atos, no capítulo 26, a oportunidade que Paulo teve de estar na frente do rei Agripa, ele pregou lá com tanta ousadia que o rei Agripa disse: Paulo, as tuas palavras te fazem delirar. Porventura queres que me torne um cristão? Aí Paulo ousadamente disse para ele: não só que tu creres, mas que toda a tua casa, que toda a tua família também acredite naquilo que eu estou apresentando para vocês. Então essa era o modelo da igreja primitiva. O sexto aspecto, o evangelismo primitivo era culto. Assim como Deus usou Pedro e outros incultos para darem testemunho da palavra de Deus, também se utilizou de homens como Lucas, Mateus, Paulo e todos os outros homens formados que diante da alta sociedade dava grande testemunho e defesa à causa do mestre. Então o evangelismo primitivo usava tanto pessoas simples quanto pessoas cultas para a evangelização. Então mesmo você, com qualquer formação que você tenha, você pode ser um canal de bênção para atingir vidas e mais vidas através da evangelização. O evangelismo primitivo, por último, era impulsionado e dirigido pelo Espírito Santo. Os primitivos discípulos de Jesus viviam cheios do Espírito Santo, de alegria e gozo espiritual. Por isso, explica todas as demais características da evangelização daqueles dias. Você pode perceber isso no capítulo 4 de Atos, no capítulo 5, no capítulo 7. Se colocarmos em prática, pessoal, estes métodos utilizados pela igreja primitiva, iremos lograr êxito na evangelização do mundo do qual vivemos, mesmo nos dias de hoje. Nós estamos percebendo nesse estudo aqui de evangelismo que os métodos mesmo da Bíblia, da antiguidade, da igreja primitiva, desde o início, o próprio Senhor Jesus, são muito atuais, né? Podemos nos basear neles para atualizarmos, para contextualizarmos esses atos, essas ações, esses métodos, para usarmos no dia de hoje, para alcançar o maior número de pessoas em nossos ministérios. Vamos parar por aqui, nessa primeira nossa aula de evangelismo e discipulado, e na próxima aula a gente retoma nossos estudos no livro 6, na disciplina Evangelismo e Discipulado. Senhor, nós te agradecemos por estes momentos de estudos, por essa maravilha que é estudar a tua palavra, que a maravilha que é estudarmos esses assuntos que dizem respeito à tua obra, que dizem respeito à teologia pastoral, que dizem respeito a como nos preparar como obreiros, para sermos aprovados, para sermos provados e aprovados, testados e sermos instruídos pela capacidade do Teu Espírito Santo e nos darmos sabedoria, graça, nos darmos conhecimento para que possamos exercer melhor nossos ministérios e nossas vidas. Te louvamos por este curso, te louvamos pelos professores, te louvamos por todos aqueles que produzem, que trabalham neste ministério, nesta obra. Oramos pelo CETAD, por todo o seu corpo diretivo, por todos os funcionários, colaboradores, pelos alunos, por todos aqueles que fazem esta obra do ensino, pela escola dominical, por todos aqueles que lideram, por todos aqueles que são coordenadores, por todos aqueles que são professores da escola bíblica. Possa, Senhor, abençoar-nos, a cada um de nós, nos darmos cada dia graça,
sabedoria, nos darmos conhecimento, poder do Teu Espírito, para podermos fazer esta obra com coragem, com ousadia, sem temor, sem receio, porque sabendo, crendo que o Teu Espírito é que está à frente de nós, que vai abrindo os espaços para que nós possamos entrar com nossas habilidades, com nossas competências pessoais. Por isso, Deus, te agradecemos por tudo e te pedimos que nos abençoe no restante desta disciplina. Oramos que seja assim, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, a vocês, a suas famílias, seus negócios, seus trabalhos, todos os seus bens, toda a sua saúde, que vocês possam ter saúde e graça na presença de Deus. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. E até a nossa próxima aula. Que Deus os abençoe.